Postado agora no Twitter, olha aqui, ó. Deputado Arthur Lira, a situação está insustentável. Não há como permitir a permanência desse maníaco na presidência. Urge que se faça algo imediatamente. Haja, o Congresso Nacional tem que agir o quanto antes. Lobão. Este é o cara que está pedindo a cabeça de Jair Bolsonaro. Para vocês terem ideia de como assim, tá pulverizado, o negócio tá pegando fogo. E é isso aí, vamos que vamos. Essa é a toca, se inscreva, curta o vídeo. E eu sou o Lucas Mato Grosso, este é Renan Nascimento. E hoje nós vamos falar sobre PM tacando tiro para cima, tomando tiro e morrendo. Supremacistas brancos e esse caos que está o Brasil dos dias de hoje. Carioca, dê seu bom dia para nós, meu querido. Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gostei da introdução, cara. Bem animado. Gostou, cara? E Lobão, né, cara? Que isso? Lobão virando. Como é que é o nome? Marxista cultural. Você vê, né? Globalista, o Lobão. Cara. É o ponto chegamos. Mas é isso, né, cara? Ver lágrimas no escuro, como já diria Lobão. Eu acho engraçado esse povo que votou agora. Tá. Meu Deus, eu não esperava isso do Bolsonaro quando eu votei nele. Estou desiludido. Cara, mas eu não culpo, sabia? Não culpo, mas, cara, sei lá. Cara, tipo assim, eu não culpo porque a situação era muito foda. Cara, imagina uma pessoa que nunca teve contato com política, sacou? Não, claro. Ali, eu tô falando desses que já eram expoentes, que são intelectuais, que é pra TV um Lobão, sabe? Mas eu fico feliz ao mesmo tempo que eles se posicionem de maneira contrária, sabe? Pra mim é muito melhor ver isso do que ver um Caio Coppola, do que ver aquela porra daquele Rodrigo Constantino, que, meu, não. Aquele Andriles, cara. Tá ligado esse cara? Não, da Jovem Pan? Andriles. Adriles. Meu, não dá, saca? Esse cara tem que ser processado. Vai tomar no cu. Não tem que ser processado. Liberdade pra ele falar e tal. É apenas um joguei pra cima aqui e tal, não sei o que, mas vai tomar no cu. Um cara desse não pode ter emprego, entendeu? Numa rádio que tem o tamanho da Jovem Pan. A Jovem Pan tinha que se dar o respeito e falar assim, cara, vamos pegar e aumentar um pouquinho o sarrafo aqui, saca? Não dá. Uma coisa que eu sempre lembro é do Rodrigo Constantino, quando os caras resolveram fazer um programa do Rodrigo Constantino do lado do Marco Antônio Villa, lembra disso? Acho que eu não vi esse, não. Cara, era maravilhoso. Cada semana um quase saia na porrada com o outro, literalmente. Mas o programa era fixo, os dois? Nossa! Mano, o Marco Antônio Villa, ele entrava... Tipo, o Marco Antônio Villa, pra quem não conhece, é um historiador. Ele não, estudado. O cara não é... É outro nível, sabe? Não tem como comparar. O Marco Antônio Villa, ele era professor, acho, da Unifesp? Não, a UFSCar, eu acho, professor de História. E, cara, eu conheço o Marco Antônio Villa há muito tempo, e porque ele protagonizava às segundas-feiras no Jornal da Cultura uma briga todo episódio, todo jornal da segunda, porque ele era o comentarista, junto com o... Cara, esqueci o nome dele, eu vou colocar o nome dele aqui. Que era um ex-deputado do PT. E aí os dois, cara, já eram um arranca-rabo homéricos. Mas aí colocaram ele do lado do Rodrigo Constantino, o bagulho pegava fogo num nível que era maravilhoso de se ver, entendeu? Porque o Marco, ele não tem papas na língua, ele fica maluco, tá ligado? Ele vai se alterando, cara. Eu mesmo não gosto de ver o canal do Marco Antônio Villa porque ele é muito alterado, cara. Saca? Ele é muito alterado. Mas enfim, vamos que vamos. Domingo agora aconteceu um evento triste em Salvador, na Bahia, que foi basicamente o seguinte: as informações que constam de que um PM em Salvador teve uma espécie de surto psicótico em que ele ficou algumas horas
num determinado pátio lá, eu não sei exatamente como é que é, eu acho que é até uma região turística ali em Salvador, se eu não me engano. Começou a atirar para cima com fuzil, começou a tacar bicicleta de um barranco lá de cima, e falando algumas coisas até chegar ao momento em que precisou ser neutralizado pelo BOP, leia-se morto. Pelo menos atiraram nele para conseguir cessar a ameaça que ele estava colocando aos agentes do BOP, para depois ser levado no hospital, mas no caso ele não conseguiu resistir e morreu. Ato contínuo, a Bia Kicis e a Zambelli, que são duas deputadas federais alinhadas ao governo federal, trataram essa situação de uma maneira tentando colocar ele como um herói, entendeu? Carioca, você vê um problema em si nisso? Eu acho, mano, com certeza. Você acha que traz algum problema prático? Tipo, um problema para a realidade ou um problema de imagem da institucionalidade, alguma coisa nesse sentido? Melhorando a minha pergunta, você acha que isso pode fazer com que haja a reprodução de outros atos? Cara, são figuras políticas importantes, sabe? Você tratar uma pessoa que teve claramente surto psicótico e tratar ela como herói por ela ter quebrado a quarentena, qual que era o raciocínio que eles defenderam como herói? Por eles terem por ele ter se levantado contra as restrições por ele ter se subordinado à hierarquia ali. Cara, detalhe, acho problemático, a gente sempre lembra até. que dentro dos poderes de polícia, a ideia de hierarquia é extremamente reforçada o tempo todo, entendeu? Essa ideia de que você recebe uma ordem e obedece é algo que é muito importante dentro dessas instituições. O motivo dele ser herói não é o fato dele ter quebrado a hierarquia. É ter quebrado a hierarquia para combater essas restrições de medidas para conter a pandemia. Sim. E você tratar isso como herói, cara, é basicamente você negar que esse tipo de ação tem efeito na pandemia, além de você reforçar que o lockdown é algo errado, você reforça exatamente o que você falou. Acho que influencia pessoas a poderem tomar o mesmo tipo de ação, cara. Muito preocupante. Exatamente. Ó. Por exemplo, no grupo de WhatsApp da Toca, se você quiser fazer parte do grupo de WhatsApp da Toca, entra no nosso Instagram, @toca.cg, manda um direct lá pra gente, que aí eu mesmo vou fazer a adição de você ao grupo, e você vai poder fazer parte das discussões, conversar com a gente e tudo mais. Tudo gratuito, tudo de boa, e é basicamente um bate-papo lá pra gente conversar, inclusive sobre como que vai ser os próximos vídeos, quais serão as próximas pautas, quem serão os próximos convidados e tudo mais. A ideia da Toca é fazer o mais comunitário possível. Mas, enfim, ou até mesmo fazer parte de uma toca, propor algum tema. Se você tiver algum tema que você se garante, aí você vem, a gente conversa sobre, tranquilo, a ideia é essa. Mas enfim, lá no grupo da Toca eu tive uma discussão com o Fique, só não está fazendo parte desse vídeo porque a câmera dele aparentemente está presa no canal de Suez e ele não conseguiu ainda voltar para o audiovisual, ele só está via áudio. Mas lá a gente teve uma discussão em que eu e ele aparentemente discordamos. Para ele, esse ato é um ato isolado que não vai se repetir, não tem muita capacidade de se espalhar e tal. E eu agi de uma maneira um pouco mais receosa em relação a isso, não como um profeta do absurdo, não como um profeta do caos, mas com um pouco de cautela em relação ao seguinte: quando grupos radicalizados começam a criar heróis, a tendência de uma reprodução daquilo é existente. Então, peguemos, por exemplo, aquele filme
22 de Julho, se eu não me engano é o nome do filme, se não for eu vou colocar ele aqui, o nome correto, que é um filme que retrata o maior atentado terrorista da história da Noruega, em que aquele ator que faz esse ato terrorista, ele está completamente certo de que ele está agindo em prol de uma determinada causa. Tanto é que ele escreve um manifesto antes de agir. Outra coisa, por exemplo, é aquele caso da Nova Zelândia, em que o cara chegou e, de uma maneira inacreditável, aquilo é inacreditável, o cara foi gravando em primeira pessoa, com uma GoPro no capacete, atirando em pessoas dentro de uma mesquita, na Nova Zelândia. Aquele cara também tinha intuito de surgir e sair do anonimato, e quem sabe até da vida para a morte, como um herói. Aí você me pergunta, herói pra quem? Pra você um cara desse é um herói? Carioca, pra você é um herói? Não. Pra mim é um herói? Não. Mas isso não significa que isso não tenha eco em determinados escombros da nossa sociedade. Existem lugares, por exemplo, os 4chans da vida, que são grupos que ficam fazendo teorias, e normalmente de pessoas extremamente frustradas com as próprias vidas delas e que querem simplesmente explodir tudo. Essas pessoas têm ali dentro uma espécie de premiação no sentido psicológico de quem que consegue ser, naquela hierarquia estabelecida, o sujeito que se destaca. Então, quem odeia mais? Quem está mais se colocando em prol de acabar com aquilo que todo mundo concorda que é o mal? Seja o tal do globalismo, seja o tal do governador que está agindo em prol de uma restrição maior, seja aqueles que são contra os muçulmanos, enfim. Quando você cria um grupo de pessoas que tem uma determinada frustração em comum e que criam um inimigo em comum e que criam, dentro disso, hierarquias, a gente começa a ver uma relação de quem é aquele que está mais disposto a acabar com aquilo. Porque esta disposição é exatamente aquilo que dá para ele mais prêmios em relação àquela sociedade que o admira. Então, como o cara nunca foi admirado por ninguém, aquela admiração vem exatamente do radicalismo que ele tem. E isso a gente não precisa fugir muito. Você pega, por exemplo, quando teve o ataque no colégio de Suzano, 2 jovens chegaram atirando lá. Qual que foi o grande ponto que assustou todo mundo? Foi quando as pessoas descobriram alguns chants, que são tipo fóruns da Deep Web, que discutiam sobre isso, e que ali a gente via que esses caras estavam planejando, haviam aquelas pessoas que estavam endossando aqueles atos, e infelizmente encorajaram aquelas pessoas de fazer aquilo. E isso se estende para uma porrada de coisas que a gente vê acontecendo. Você pega, por exemplo, vídeo passado, ou no outro vídeo a gente fez sobre a Síria, em que nela a gente falava sobre o Daesh. Que, se você não sabe o que é Daesh, é como o carioca preferiu chamar o ISIS. O ISIS, ou Daesh, ele tem ele tem uma capacidade de aglutinação com pessoas até do Ocidente. Então, americanos, franceses, alemães, ingleses acabam saindo de seus países e indo para essas regiões dominadas pelo Daesh ou pelo ISIS para fazer parte daquilo. E por quê? Porque ali dentro é o local em que elas acabam se vendo valorizadas. Então, quando a gente começa a ver uma figura que está dentro da nossa instituição, uma deputada federal, fazer um tweet em que ela coloca esse sujeito como um herói, isso, ao meu ver, é extremamente preocupante. E isso, ao meu ver, deveria ser, de maneira muito séria, repreendida pelo Conselho de Ética da Câmara. Vai acontecer? Difícil, muito difícil.
infelizmente, a gente tem visto que o nosso Congresso Nacional ele é apático e pouquíssimas vezes ele tem agido de maneira realmente frontal a questões como essa. Então, a probabilidade é que a Bia Kicis, por exemplo, que apagou o tweet dela, fique nessa mesmo. O que você acha disso tudo, Carioca? Cara, eu concordo 100%. É aquele pensamento de nós contra eles que é sempre muito perigoso. E é aquilo, tipo, os terrorista para uns sempre vai ser o libertador de outros, né? Exatamente. Tipo, na cabeça do cara do Daesh, ele tá numa guerra santa e ele tá fazendo certo. Por mais que eu não sei nada de psicologia, mas por mais que seja só algum distúrbio psicológico, esse caso específico do PM, cara, existem esses grupos endossados principalmente pelo presidente, pelo Eduardo Bolsonaro, que na prática é o presidente às vezes, e que tem uma força política muito grande dentro do legislativo e que adere a essa ideologia olavista, né, que é tratando de passado, de globalismo, de marxismo cultural. E quando as pessoas que pensam como ele veem que ele está apontando para alguém, tratando ele como herói, a pessoa vai falar, pô, eu tenho que agir como esse cara. E quando você aponta para um cara que está atirando em policiais, sei lá, está ameaçando a segurança das pessoas ao redor e ameaçando a própria política de combate a essa pandemia que já matou mais de 300 mil pessoas, você aponta para essa pessoa e fala herói, que a Cara, gente isso é vê por muito aí, sério. É muito é sério e muito parece que as perigoso, pessoas não estão cara. levando tão a sério quanto eu tô. É, cara, porque, como já dizia meu tio Rolindo, Reginaldi, o que é um peido para quem tá cagado? A gente tá vendo tanta merda, tanta merda, tanta merda, que a gente vê um peido, por mais que seja fedido pra caramba, insuportável de você estar na presença desse peido, você já tá todo cagado. Sim. Mas a gente tem que prestar atenção nessas coisas, cara. Muito perigoso. E como você falou, isso surge meio que de uma frustração, né? As pessoas. O cara que já tá imerso nessa visão de mundo do QAnon, conspiracionista, quase dos reptilianos, né? O cara, ele tá em casa, tá frustrado, deve estar na merda por causa da crise econômica, não tá podendo sair. Ele vai olhar para o cara que desafia o que ele acha que tá reprimindo ele, e o cara que ele. E nisso, o cara que ele admira, ou as deputadas, as senadores que eles admiram, falando que você se levantar contra essas restrições da pandemia é bom, que você ameaçar os policiais é bom, sabe? Que o cara que morreu por um tiro dos policiais é bom, você está fortalecendo uma política de criação de uma milícia, né? Bom, e ainda, para complementar esse absurdo que é o Brasil, o Brasil, de verdade mesmo, eu não sei, cara, o tal do historiador que estudar isso aqui daqui a um tempo, Vai ter trabalho. caralho, velho, vai ser foda. Vai ser foda. Imagina explicar para os nossos filhos o que tá sendo isso aqui. Você tá maluco. Você tá maluco. Faz uns. Ó. Aí desde 2013, mais ou menos, não tô entendendo mais nada. Não tô entendendo mais nada. Mas beleza. Aconteceu no Senado Federal um evento tristíssimo. Que foi a captura de uma imagem de Felipe Martins, assessor especial do presidente da República, fazendo um gesto inofensivo a um primeiro momento, que é basicamente um gesto de ok com as mãos.
esse gesto aqui, ó. Você pega a mão aqui e dobra esse dedo com esse. Então, eu não vou fazer o gesto aqui porque eu não sou maluco, né? Mas, enfim, um gesto ok. Aquele gesto que todo mundo faz com a mão. E que pra mim nunca foi problema. No primeiro momento, eu comecei a ver aquele estardalhaço, todo mundo reclamando daquilo, todo mundo se pronunciando. Inclusive um vídeo depois do Randolph Rodrigues, que é senador da República, indignado, mandando o cara ser expulso. Eu acho que, se não me engano, ele mandou até prender o cara ali mesmo, alguma coisa assim. E aí começamos a ver o que era aquele símbolo. O símbolo foi feito num movimento de ajeitar eu ia falar a patela. Patela não, a lapela. Paletó, é lapela, velho. A lapela do terno. Mas, obviamente, ele não estava ajeitando a lapela. Ele estava fazendo como se fosse um símbolo mesmo. Como se ele estivesse mostrando um símbolo. Sabe, tipo criança, assim, ó. Uma coisa do tipo... Uma coisa assim. Para alguém ver. Mas sem os pais verem. Entendeu? A ideia era mais ou menos essa. Tipo, como se ele fosse uma criança esperta que nunca ninguém viu aquele símbolo, nunca ninguém ia imaginar. Ou talvez a ideia fosse alguém ver, não sei, não dá pra entender o que acontece na cabeça desse pessoal. E esse símbolo, ele representa os supremacistas brancos. Se você for ver o símbolo mesmo, estes 3 dedos aqui, ó, eles fazem um W de white, e quando você dobra isso aqui é como se fosse a cabeça de um P, white power. É daí que vem essa simbologia que eu, no primeiro momento, não imaginava. Aí eu comecei a ficar um pouco incomodado com aquilo. Eu fiquei, cara, eu, né, advogado, estudei direito, então na minha cabeça sempre assim, a gente vai na via das dúvidas, né? Tipo, puta, cara, dá pra falar que o cara é supremacista branco por conta disso? Será que ele não tava ajeitando a lapela? Será que tem alguma coisa nesse sentido? E aí eu pensei, vou colocar aqui, compartilhar com vocês o meu pensamento em relação a isso. E aí o Carioca pode concordar ou discordar de mim, vocês podem concordar ou discordar de mim nos comentários. Cara, eu pensei a mesma coisa quando todo mundo do governo estava com um copo de leite em cima da mesa. Pensei, cara, será, velho, que, pô, é um copo de leite, é uma parada meio que parece inofensiva. Tá bom, pode ter algum cara ali que usa o copo de leite como uma parada de supremacia branca. Beleza, pode até ter os malucos que pensam isso, mas não sei, não necessariamente tem a ver, sabe? Mas ao mesmo tempo você fica naquele incômodo de tipo, cara, mas se pá é. Se pá é. E aí você junta, eu vou pegar 3 momentos em que essa dúvida poderia pairar. Primeiro momento, esse agora, né, o último momento, vou fazer de trás para frente. Não, de frente para trás, né, no caso. O gesto de ok de White Power do Felipe Martins. Depois, o gesto em que, cara, aquele cara do Terça Livre, Jair Bolsonaro, Damares, uma porrada de gente estava com um copo de leite na mesa, que também, caso você não esteja um pouco perdido, também é tido como um gesto de supremacista branco. Entendeu? O copo de leite também é tido como um gesto de supremacia branca. Olha o que está acontecendo. Isso tudo aqui não é motivo para impeachment? Aliás, faltam motivos para impeachment? Obviamente que não. Obviamente que não. Mas beleza. E por último, quando o secretário de Cultura fez um vídeo de estética nazista, foi rapidamente demitido, mas também indicando muita coisa. Detalhe, aquele secretário de Cultura, no caso, que eu esqueci o nome dele, que tomara que morra no ostracismo, filho de uma puta. Não morra no ostracismo não, que ele tem o nome dele colocado na história para ser muito bem lembrado da bosta que ele fez. Mas enfim, era um maestro, então era um cara que era versado em arte.
Então era um cara que era versado em estética, em saber passar mensagens através da estética. Então faz muito sentido E a gente ele usou imaginar isso. trechos do discurso dele, Do trechos Goebbels. do. Aham. Usou trecho. É como se ele estivesse recriando uma passagem do Goebbels, só que para os dias de hoje, com uma estética nazista, com música do Wagner ao fundo, o Wagner que era muito utilizado pelo Hitler. Hitler escutava o Wagner, e o Wagner, ele era, se eu não me engano, eugenista, ele tinha essas inclinações aí complicadas, enfim, e tal. Então o que acontece? Novamente, mais um ato que tem relação com o governo e que passa mensagens para quem? Para mim, Lucas Mato Grosso, um cara que não tem sérias frustrações em sua vida. Carioca, que é um cara que também é super bem resolvido com seus problemas e não fica dentro de 4chans e não sei o cacete A4 discutindo sobre como é difícil ser um bosta na vida. Para quem que ele está se comunicando? Para ninguém? Esses atos contínuos que sempre se repetem são para ninguém? Eles não têm eco? Não. Obviamente eles têm eco. Eles têm eco em algum local muito fundo da sociedade brasileira e que tem que ser desvendado o mais rápido possível para que a gente saiba quem são esses caras, o que eles estão pensando, quais são os planos de estudo, porque não é possível que o governo tenha feito isso 3 vezes, que um PM atira para cima e a Bia Kicis coloca o cara como um herói e que tudo isso é sinalizado para ninguém e que isso não ecoe em lugar nenhum. Isso está ecoando e a nossa sociedade tem que saber para onde está ecoando. Quais são as entranhas dessa sociedade brasileira que a gente tão pouco conhece e que mais cedo ou mais tarde tem dado sinais de que pode dar um problema para nós. Fala aí. O que tu acha? Falei bosta? Não falei Nem bosta? um pouco, mano, nem um pouco. E, cara, Caralho. tipo, eu quando olhei pela primeira vez isso, eu duvidei, eu falei, será? Será que ele fez mesmo o negócio? Aí Porque às vezes parece que estão eu pegando no fui ver pé. cuidado o vídeo. Eu fui ver cuidado o vídeo. Mano, não tem a menor chance dele estar só ajeitando a lapela. Porque ele Cara, ajeita a lapela antes, eu acho. você esticar esses 3 dedos aqui, como ele tava esticando, esse daqui, dói a mão, mano. E principalmente você junta esses dois, não tem a menor chance, cara, dele estar fazendo isso. E eu fui ver, eu falei, quem é esse cara? Fui ver É o Felipe um Martins, vídeo cara. Esse cara é dele. maluco. Dele falando, fazendo, acho que era pro Itamaraty que ele tava falando. Era uma palestra. E ele basicamente estava falando daquela parada que a gente tratou no vídeo do Ernesto Araújo. Essa perspectiva do globalismo, de que existe uma grande conspiração do marxismo cultural para acabar com a nação, as nações, no caso a nação brasileira, estabelecer um controle mundial centralizado e acabar com o espírito e destruir o cristianismo, certo? Então, esse pensamento, eu acho que ele meio que gira quase que fosse como se fosse uma ideologia de autoajuda, sabe? Tipo, você está se sentindo merda, mas você é branco, cara. Você não devia estar pobre na merda. Você se considera da raça superior, né? Você olha para sua tradição, você vê os gregos, você vê a Europa, você acha que a Europa é o grande ápice da civilização do mundo. E aí o que você fala? Se eu tô na merda, a culpa é de alguém, não é culpa minha, né? Eu sou da raça superior. Então você começa a caçar os culpados pelos seus problemas. E nisso você acaba aderindo a esse discurso do globalismo. Cara, uma Né? coisa que você A falou que é muito culpa. interessante, desculpa, mas uma coisa que você falou que é muito interessante, que eu acho que deveria ser pautada, é o nosso ensino de história. É muito importante a gente saber sobre a história da Europa, eu não estou dizendo isso. É muito importante.
sem dúvida alguma, é a nossa maior matriz em termos de conhecimento, não tem como negar. Mas a gente não saber sobre a história da China, da Índia, que por muito tempo foram mais ricas que a Europa, a Ásia já teve maior concentração do PIB do que da Europa por mais tempo. E a gente tem a impressão que a Idade Média foi ainda assim um momento em que a Europa era o centro do mundo. Não era. Não era. Então a gente não sabe sobre história da África, a gente não sabe sobre história da Ásia, a gente não sabe sobre a história dos povos daqui da região. Isso que eu ia falar, nem precisa ir tão longe, eles não sabem nada. Eles não sabem nada sobre os povos indígenas. E é uma parada estranha, cara. É uma parada que, tipo assim, acaba que faz com que nós acreditemos que nós estamos vendo o fim do todo. Porque sempre a Europa foi o centro da civilização, depois os Estados Unidos, que seria quase como um embrião da Europa que ficou grandão e cresceu. Então é um grande ocidentalzão, entendeu? Branco, de olho claro e papapá. Com a cabeça da Europa, né, uma cabeça anglo-saxã, no caso, né, com bastante influência da filosofia insular, né? Então, assim, continuava europeia a história do mundo. Agora a gente está vendo uma grande guinada de um outro pessoal. E para nós isso é muito assustador, porque para a gente isso nunca aconteceu. Só que o mundo sempre teve essas voltas. E pra gente isso meio que nunca foi passado de maneira muito clara, tá ligado? A gente não sabe, por exemplo, quando foi Gengis Khan. Porra, cara, Gengis Khan não foi há tanto tempo atrás, não. Não foi, sacou? Aconteceram impérios grandes na África e a gente não sabe disso. Parece que o centro do mundo é a Europa e isso acaba dando consequências para a maneira como a gente vê a realidade, porque a gente vai interpretar a realidade conforme o background que a gente tem. Se a gente só tem o background a partir da Europa. Enfim, desculpa ter te atrapalhado. Nada, nada. Mas é exatamente isso, cara. É muito isso. E o meu ponto era que esse embrião, né, desse ressentimento e esse ressentimento desse povo branco que tá sentindo na merda e acha que ele tá procurando alguém para culpar pela situação dele, pelo ressentimento dele, e ele acaba aderindo a esse pensamento conspiratório que está chamando aqui desse globalismo e aqui no Brasil a gente cunhou do marxismo cultural, etc. Ele não é um fenômeno só do Brasil. Olha para o Trump nos Estados Unidos. Teve lá o caso de Charlottesville, você lembra dessa porra? E o Trump não consegue condenar eles. Por quê? Porque há uma interseção entre esse grupo de pessoas que acaba aderindo a esse tipo de pensamento e quem vota no Bolsonaro, sabe? Esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa que vai votar no Bolsonaro, certo? Esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa que vai votar no Trump. Esse Cara, tipo de pessoa é o tipo de pessoa que vai votar no Modi. Esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa que vai votar no Boris Johnson. cara, uma coisa engraçada que eu já faço com a minha namorada e com o meu irmão. Sempre que alguém faz uma merda, tá ligado? Vira e mexe a gente fala, adivinha quem votou. E é sempre assim, cara. Tipo, adivinha quem? em quem votou. Ah, tá. Tá ligado? Cara com uma caminhonete, uma Hilux cortando geral no trânsito, assim, da Afonso Pena, uma linha a outra, tá ligado? Eu falo, certeza que certeza. Não tem dúvida. Principalmente em Campo Grande, cara. Você vê o cara se achando dono da rua, você já sabe. Você olha direito, você vê o adesivo no carro dele. Cara, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tá? Pra quem estiver vendo aí. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mas, cara, de onde eu falo. Mas é muito isso, cara. E eles aderem a esse discurso justamente pelo Bolsonaro, pelo Trump, pelo Modi, pelo Boris Johnson, pelo cara na Ucrânia. Eles têm um discurso de nós, né, o povo, a nação de bem, a nação certa, nesse nosso caso, a nação brasileira cristã conservadora do Brasil, que seria o Brasil real, né? O discurso da ONU do Bolsonaro ele encerra falando que o Brasil é um país liberal conservador. Então, existe o nós e existe o eles. E esse eles está querendo acabar com nós.
Então, nós somos o grupo superior. Tem aquele discurso, né, na campanha do Bolsonaro, que ele fala que as minorias têm que se curvar às maiorias. É isso. Esse pessoal, essas minorias, e no cenário internacional, essa elite globalista do marxismo cultural, tem que ser derrotada. Porque senão eles vão acabar com nós. Então é sempre uma guerra. Às vezes chega ao ponto de ser uma guerra santa. E dentro disso emerge esse discurso de supremacia branca, mano. É bizarro saber que isso está vivo ainda hoje em dia. E que está ganhando força, parece. Vai ganhar força na medida em que o que os frustra continuará os frustrando. Cara, tem um historiador agora que não sei o nome que fala que, apesar dele classificar o fascismo a um período exclusivo de tempo, ele fala que o fascismo é uma resposta à crise do capitalismo. Lê-se, então, o cara que tá na merda, na crise econômica, né? Você não gosta que. Não parece TV 247, né? Parece muito 247, você é muito 247. Então, você tá numa crise econômica e que você não vê perspectivas, essa linha pode ser vista como uma saída, certo? Faz sentido. Então, eu acho que é muito isso, está enraizado nesse ressentimento. Mas é muito isso mesmo. Tipo, a ideia de que o descontrole se resolve com força. Se resolve com. Né? E no caso, fascismo, a ideia do fascismo é a ideia daquele fátio, né? Que é uma união. Então, é a ideia de que você vai fazer com que vários consigam se unir. E esse unificador seria, no caso, o próprio Estado. Né? Então, você fazer com que o Estado se una. Para quê? Essa força do Estado de fazer com que haja união e fazer com que haja uma racionalidade apenas para que consiga resolver o problema é o que muitas vezes as pessoas esperam como resposta em um momento de crise, seja qual crise for. Então, pô, tá tudo dando merda. Vocês ainda estão aí enrolando, discutindo, não sei o quê, porque querendo ou não, a democracia ela às vezes demora para dar resposta. A gente ainda não conseguiu. Aliás, talvez seja um problema próprio da democracia ela ser lenta nesse sentido de discussão, de conversa, blá. Não uma canetada. Mas detalhe, a democracia não ser feita a partir de uma canetada é exatamente, anota isso, é exatamente por isso que a gente chama ela de conservadora. Se a gente pudesse fazer tudo a partir de uma canetada de uma pessoa, isso não seria nem um pouco conservador. Nem um pouco conservador. A ideia do conservadorismo, que a gente pode dizer que tem como pano de fundo um ceticismo, é a ideia de que, cara, sei lá, né? Às vezes eu acho que as pessoas estão criando coisa demais aí, estão inventando. Às vezes o cara já inventou toda a solução do mundo na cabeça dele e que, a partir dessa realidade que ele construiu, ele vai com uma canetada planejar todo o nosso futuro que vai dar tudo certo. Beleza, vai dar merda. Essa é a ideia. Essa é a ideia. E é por isso que demora. Então, assim, muitas vezes a gente se frustra com a ideia de que, cara, eu queria que a coisa fosse mais rápida. E, de fato, no Brasil, não é que no Brasil ela não seja tão rápida, que no Brasil ela não anda. Mas ela poderia ser mais rápida, mas ainda assim não seria na velocidade que às vezes a gente espera, que é na velocidade da canetada. Né? É o grande problema. Tanto é que não funcionamos, tanto é que a Bia Kicis não será caçada. Que deveria. Deveria ser caçada. Ela e muitos outros que continuam fazendo merda repetidas vezes. Nossa, você abriu o microfone no momento. É a moto. Adivinha quem votou? É. Mas, cara, isso que você falou do ponto da instituição, você falou no fascismo, né? Lá na época da Segunda Guerra Mundial, né? Que ele estava ligado à institucionalidade, né? À burocracia, né? A centralização do poder no partido, mas ainda com institucionalidade e tal. Isso é uma diferença que eu vejo com o que a gente chama, sei lá, de neofascismo hoje. Porque as instituições, do jeito que estão postas, elas são entendidas pelo bolsonarismo, digamos assim, né? Por essa ideologia do marxismo cultural, aspectos da instituição são vistos como o eles,
o que a gente precisa combater, né? Às vezes, atitudes do bolsonarismo serem quase pró-faroeste. Acaba com, por exemplo, segurança pública. Você acaba meio com as instituições da polícia, né? E você cria milícias. Por isso que o cara que... Imagina, onde que um cara pró-instituição, pró-forças armadas, né? Sei lá, um militar de carreira mesmo, um militar sério, que foi pro Haiti, foi pro Líbano, lutou lá. Onde que ele ia ver um maluco atirando contra policiais e chamar ele de herói? Onde isso ia acontecer? Imagina. Nunca, nunca. Então, a destruição das instituições está dentro disso, eu acho. Está dentro dessas perspectivas do marxismo cultural e tal. Eles acham que você ter uma constituição, né, os aspectos que a gente chama de constituição cidadã, de você querer dar saúde pública para todos, né, se dar condições de vida mínima para as pessoas, o Estado segurar isso para eles é um germe do marxismo, do neomaoísmo que está encarnado dentro do Estado. O neomaoísmo então, é muito bom. É muito bom, cara. Não faz nenhum sentido, né, o maoísmo, tá ligado? Eu não entendo nada dessa porra aí, cara. Eu falo, cara, vai tomar no cu. Eu não vou nem esperar pra entender, que o cara só manda tomar no cu mesmo. Mas enfim. Mas tem que entender, esse que não, é o foda. Claro. É loucura não, a gente... Não estou dizendo pra não entender, tá? Pelo amor de Deus. A gente tem que fazer exercício de entender a loucura alheia, mano. Porque a loucura tá na presidência aí. Tem mesmo. E tem mesmo, cara, porque senão você começa a não conseguir compreender o que eles estão falando, sacou? Quando você começa a entender aquela retórica que os aglutina, você começa a entender o que os faz agir em conjunto, né? E principalmente, você consegue entender esses aspectos do leite, do discurso, do Supremo... Porque tem um termo em inglês que chama dog whistle, apito de cachorro, que os adestradores de cachorro, eles, quando usam apito, você não identifica, porque é uma frequência muito alta, os humanos não identificam, mas o cachorro identifica. Então, por exemplo, você quer chamar o cachorro que está lá. Se apita, não vai sair som pra gente, mas o cachorro vem. O cachorro compreende aquilo. E eles usam esse termo justamente porque muitas vezes políticos como Bolsonaro ou Trump, eles usam no discurso essas mensagens subliminares para o grande público não perceber, mas para eles acenarem para esses grupos. A base. Exatamente. Pega lá o debate entre o Biden e o Trump, que o comentarista falou, pediu para o Trump condenar os grupos de milícias que estavam ameaçando atirar nos protestos do Black Lives Matter. Eu esqueci o nome, não era o The Wolves, era... Qual que era o nome? Proud Boys. Aí ele falou, condena, ele falou bem, condena o Proud Boys aqui pra gente. Tranquilão, rapidinho. Não vai tomar 30 moral, segundos do seu tempo. Ele falou, candidato à presidência, atual presidente, você poderia condenar um grupo supremacista branco que está se armando e formando uma milícia? Ele não conseguiu. Ele falou stand back, stand by. Exatamente. Ou seja, para o grande público, para o cara que ia votar no Trump, mas não era supremacista branco, ele falou stand back. Ou seja, se afaste. Mas quando ele fala stand back, stand by, é tipo, fique de prontidão. Pode ser traduzido assim, sabe? E tem muito isso também em alguns discursos do Bolsonaro, sabe? Então, cara, só um detalhe, que agora você falou do Trump em relação aos Proud Boys. Teve um vídeo que circulou que era o Bolsonaro ali naquela área em que as pessoas tiram foto com o ídolo delas, né? Ídolo de infância delas, o salvador dessas pessoas que aparentemente estão muito fodidas na vida para precisar de um homem desse para bater palma. Ela vai tirar foto com o Bolsonaro, e aí na hora que vai tirar foto, o cara faz o símbolo que o Felipe Martins fez. E aí o Bolsonaro, sabe o que ele fala? Pô, aí não, cara, vai pegar mal pra mim. Cara, ele não dá uma repreendida do tipo, você tá maluco, cara?
Você assiste o Supremacista Branco, tipo, ele conhece o símbolo. Ele tá ligado qual que é o símbolo, tá ligado? Ele não pegou e deu um tapa no Careca assim. Você tá maluco, Careca, filha da puta? Sai daqui, racista, patente. Não, cara, ele pega e fala assim, pô, cara, vai pegar mal pra mim, pô, não sei o quê. Foi isso. Eu achei, cara, sutil, tá ligado? Sutil. Cara, que idiota, velho. Olha a merda que a gente tem essa porra dessa presidência. Bom, mas enfim. Vamos empacotando essa? Bora. Vamos empacotando essa então. E é isso. Você gostou desse vídeo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, porque a gente fez com muito amor e carinho, não é não, Carioca? Sim, com certeza. 100% de amor e carinho a esse projeto. Pô, e quando a coisa é com amor e Porque carinho... é só isso que a gente ganha dele. a gente dá, a gente não recebe nada. É. Nem curtida a gente recebe. Eu acho que de verdade, se algum cara abrir um Excel lá do YouTube de todos os canais existentes do mundo, a partir de um grau de relevância, a gente deve estar nos últimos 100 de todo o YouTube em grau de relevância. É inacreditável. Inacreditável. Eu nunca vi algo tão irrelevante na face da Terra quanto esse canal. É muito impressionante. É a prova de que a gente faz com muito amor e carinho. É só amor e carinho, cara. É só amor e carinho. Só. Bom, e você que quer mais amor e carinho no mundo, ajuda a gente a difundir esse amor e carinho. Curta o vídeo, compartilhe, comente o que você discorda, comenta o que você concorda. A gente vai adorar essa interação com vocês. Se você quiser fazer parte do grupo da Toca lá no nosso Instagram, siga @toca.cg. Manda um direct lá pra gente que a gente pode adicionar você e a gente discute lá, a gente faz esse bate-papo. A ideia da Toca é ser o mais plural possível. Beleza? Carioca, dá seu tchau aí pra gente já ir se despedindo. Valeu, gente. Obrigado por assistir. Tamo junto. Tamo junto. É isso, meu pessoal. Lindos. Até mais, viu? Valeu. Transem.